Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do modelo atômico de Born, como ele definiu esse modelo, baseado em que ele definiu esse modelo. Vamos lá? De acordo com a teoria de Rutherford, no centro do átomo há um núcleo com próton com carga positiva e existe uma eletrosfera ao redor desse núcleo com elétrons que possuem a mesma quantidade de prótons presentes no núcleo. Essa teoria foi muito importante para a época. Uma das dificuldades do modelo atômico de Rutherford era explicar a estabilidade do elétron na eletrosfera. Segundo Rutherford, o elétron ele circulava ao redor do núcleo e à medida que ele circula ao redor do núcleo, ele vai perdendo energia. E essa energia, à medida que ele vai perdendo essa energia, ele vai se aproximando ao núcleo até chegar em uma colisão. Só que nós sabemos que isso não acontece na prática. Então, Rutherford não conseguia explicar através da sua teoria como é que os elétrons ficavam orbitando na eletrosfera sem se chocarem com o núcleo. Foi quando então Born começou a estudar algumas teorias desenvolvidas na época para tentar explicar esse fenômeno. Então, Born estudou duas principais teorias, a teoria quântica da energia e os espectros de linhas dos elementos. A teoria quântica ela foi desenvolvida em 1900 por Planck. Planck dizia o seguinte, que a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes de energia. Foi aí, então, que ele desenvolveu a seguinte equação, que a energia emitida por um fóton, ela é igual à constante de Planck, que foi a constante que ele desenvolveu com esse valor, vezes a frequência de onda. E essa constante de Planck, ele dizia o seguinte, que ela é usada para indicar a energia e a frequência das radiações eletromagnéticas. Ela representa o quanto, que é a quantidade de energia emitida em porções muito pequenas. Com base no princípio de Planck, Born começou a desenvolver sua teoria. Outra importante consideração feita por Born foram os tipos de espectros desenvolvidos na época. Um deles é de Isaac Newton, ele que começou no século XVIII a analisar a luz do Sol. O que ele fez? Ele pegou a luz do Sol, que é chamada de luz branca, ou luz de uma lâmpada, e ele refletiu essa luz sobre um prisma. E ele observou, então, várias cores, várias emissões contínuas. A esse fenômeno, ele deu o nome de emissão contínua. Tempo depois, Robert Bunsen, só por curiosidade, Bunsen, ele desenvolveu o bico de Bunsen, que utilizamos muito hoje no laboratório químico. Então, o que ele fez? Ele aqueceu alguns elementos químicos e também introduziu a luz desses elementos aquecidos sobre um prisma. E ele observou que alguns elementos emitiam luzes não contínuas. Aqui ele intitulou de espectro de emissão descontínuo. Com base nesses princípios, Born ele começou a estudar os espectros de um átomo. O que foi percebido por Born, então? Que um elétron, para ele poder passar de uma órbita para outra, ele precisa absorver energia. Um feixe de luz que passa por esse átomo, faltará uma linha, que no caso esquemático aqui é a linha verde. O que significa que o átomo absorveu a energia dessa linha. E quando ele faz isso, segundo Born,
ele consegue passar de um nível de energia para outro. Ele vai perder energia. E ao perder energia, ele vai retornar para o seu estado de origem. Só que quando ele retornar para o seu estado de origem, ele vai emitir uma luz, que é o fóton. Com isso, Born desenvolveu alguns postulados. Ele definiu que os elétrons situam-se ao redor do átomo em órbitas com energia fixa. Segundo, a órbita tem energia quantizada e ele representou por K, primeiro nível, segundo nível L, terceiro M, quarto N, quinto O, sexto P e sétimo Q. Outra importante consideração de Thomson é que cada elétron situa-se em sua camada. Ele nunca ficará entre essas camadas. No segundo postulado, Born, como eu já havia dito, ele percebeu que é possível um elétron passar de uma camada de energia para outra camada de energia, desde que ele absorva uma certa energia. E essa energia é chamada de quantum. Porém, ele não é estável nessa camada. E ao retornar dessa camada, ele libera uma energia, que é chamada de luz, e o nome dela é fóton. Então, veja, quando ele absorve energia, o nome dado a essa energia é um quanto. E quando ele libera energia, o nome dado a essa energia é fóton. E a gente tem alguns exemplos hoje em dia. Nós temos, por exemplo, os fogos de artifícios, que é conhecido como quimioluminescência, que é a excitação dos elétrons formados quimicamente. E nós temos o vagalume. O vagalume também tem esse processo energético. A diferença é que ele emite uma luz denominada de bioluminescência, que vem de um fenômeno biológico. Com isso, nós temos as seguintes comparações entre os modelos atômicos de Rutherford e Born. Tanto Rutherford como Born identificavam que o átomo era um sistema planetário formado por um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa. Por isso, atualmente, esse modelo é chamado de Rutherford-Born. Já o átomo para Rutherford, ele tinha camadas infinitas e os elétrons giravam ao redor do núcleo. À medida que giravam, perdiam energia. Já para Born, o átomo possui um número limitado de camadas, são 7 camadas, e eles possuem órbitas circulares fixas, nos quais os elétrons giram ao redor do núcleo com energia também definida. A outra definição de Rutherford é que o átomo é instável, ou seja, ele tende a cair no núcleo ao perder energia. Já para Born, ele diz que não, ele diz que o átomo ele é estável e os elétrons mantêm uma distância mínima do núcleo, sem, no entanto, cair sobre ele. E por fim, de acordo com Rutherford, os elétrons giram sempre nas mesmas órbitas. Já para Born, os elétrons podem mudar de uma órbita para outra. Quando ganham energia, saltam uma órbita mais externa. Quando perdem, retornam para uma órbita mais interna. E temos, então, as comparações e definições de ambos modelos que são semelhantes. A diferença é que Born complementou alguns itens que faltavam no modelo atômico de Rutherford. Com essas informações, eu gostaria que vocês assistissem um filmezinho que fala um pouco mais a respeito do desenvolvimento da teoria de Born.
Vamos lá?